Bem, gente, essa é a última parte do sistema nervoso central que a gente vai ver e também vamos ver o sistema límbico. Os gânglios de base. Os gânglios de base são estruturas que ficam localizadas no interior do cérebro e ele tem uma associação direta com o córtex cerebral. Ele não tem fibras diretamente, ele tem algumas fibras que se relacionam com a periferia, o sistema córtico-espinhal, mas ele não tem uma relação direta com a periferia, de forma indireta. Nesse caso, essas estruturas, elas fazem uma conexão direta com o córtex cerebral. Então, as vias, os sinais, tanto excitatórios quanto de inibição, vão ocorrer apenas entre o córtex e essas estruturas chamadas de gânglios de base. Aqui na figura estão representadas as estruturas pertencentes a esses gânglios. Então, são elas o núcleo caudado, que fica localizado nessa região, em preto. No meio delas nós vamos ter o tálamo e bilateralmente nós vamos encontrar o putame em azul escuro e em claro o globo pálido. Mais abaixo a gente vai ver o terceiro ventrículo, gente. O terceiro ventrículo é no terceiro ventrículo que corre o líquor. E ao lado, em azul marinho, nós vamos ter o hipotálamo. Essa estrutura ela é importante porque ela vai controlar as emoções, ela vai ter um controle mais direto sobre as emoções. O controle cognitivo. O controle cognitivo ele é regulado pelo núcleo caudado. O núcleo caudado ele tem relação direta com a nossa consciência, com a razão, com o pensamento. Então, o que é cognição, antes de mais nada? A cognição é o fato de você perceber a sua realidade exterior como ela é. Por exemplo, perceber onde está um objeto, perceber aonde está uma pessoa, saber se localizar com os fatores externos, com as coisas, com os objetos externos. Então, nesse caso, o nosso sistema nervoso central é extremamente complexo e vai precisar de todas essas estruturas, não apenas o núcleo de base, mas também, falando em sentimentos e emoções, ele também vai precisar do sistema simpático e do parasimpático. Então, todas essas estruturas nervosas complexas vão estar associadas, tanto o periférico quanto o sistema nervoso central. E o núcleo caudado, ele vai dar essa cognição, uma forma de interação com outro ser vivo ou com o objeto. O núcleo caudado, além desse controle cognitivo, ele também vai estar associado à atividade motora relacionada a essa cognição. Por exemplo, a consciência, de repente, ela chama a atenção, olhar para o lado. Aí vai fazer o movimento do olho, esse movimento do olho, e vai ver um determinado objeto. Esse controle vai ter a cognição que aquele objeto está em cima da mesa, por exemplo. Então, esse controle vai estar interligado a essa atividade motora. Esses são os gânglios de base. Então, aqui na figura, nós podemos ver claramente o núcleo caudado, acima do tálamo, e abaixo em verde nós podemos encontrar o putame e o globo pálido. Logo abaixo o hipotálamo, o terceiro ventrículo no centro em marronzinho, e ainda embaixo, logo abaixo, a substância negra. Todas essas substâncias, elas têm uma importante função, principalmente na atividade motora coordenada, onde você tem coordenação para fazer o movimento. As funções motoras, elas estão intimamente relacionadas aos gânglios de base.
Então, por exemplo, se você tiver alguma lesão em alguma dessas estruturas, nós vamos ter algumas funções motoras deterioradas, como, por exemplo, cortar papéis com a tesoura, ou mesmo ter uma coordenação, uma letra razoável. A sua letra, se houver a lesão dessas estruturas, o que vai acontecer com a letra desse indivíduo? Ela vai ficar uns garranchos, como se fosse letra de criança. E também vai ter alteração no movimento ocular, no movimento do olho, além desse indivíduo não conseguir jogar a bola. Ele não consegue arremessar a bola porque ele não consegue fazer o movimento. Os gânglios de base, eles regulam esse movimento motor. As lesões. Quais são as patologias que se relacionam diretamente a esses núcleos? A lesão no globo pálido, o que ela vai fazer? Ela vai fazer uma atetose. A atetose são movimentos reptiliantes ou movimentos incoordenados de extremidade, principalmente nos dedos. Mas também esses movimentos involuntários, eles vão aparecer também na face do indivíduo. Então, e essa figura, esse vídeo que está aqui para vocês, e isso daqui é uma atetose, onde a gente vê um movimento mais em extremidades. As lesões no núcleo de base também podem ocorrer com movimentos súbitos e em bloco. Pode ser movimentos circulares, como no vídeo lateral, que se chama hemibalismo. Então, o hemibalismo, a pessoa não consegue controlar o movimento, não consegue manter o membro superior, como essa mulher, por exemplo, no espaço, não consegue manter o membro posicionado no espaço. Ainda nas lesões dos núcleos de base, nós vamos ter a coreia. Nesse caso, esse indivíduo ele vai ter não apenas as extremidades, mas também cotovelos, movimentos de ombro, além da face, e movimentos que são abruptos, que a pessoa não consegue controlar, já que é um movimento involuntário. Então, nesse caso, da coreia, nós vamos ter uma lesão no putame. As lesões na substância negra geram o que nós denominamos, e é comum, a doença de Parkinson. A doença de Parkinson, você vai ter sintomas como a rigidez dos membros, a acinesia, que seria esse movimento corridinho do paciente, como está no vídeo, e além disso, tremores em extremidades. Esse indivíduo vai ter tremores nas extremidades. Então, o Parkinson nada mais é do que uma lesão da substância negra que pertence aos gânglios de base. As substâncias que transmitem os impulsos nos gânglios, quais são elas? Nós vamos ter diversas vias. As vias de dopamina, as vias de GABA, ácido gama-aminobutírico, as vias de acetilcolina, entre outras como a noradrenalina, serotonina e ainda a encefalina. Ainda vamos ter vias que vão fornecer o glutamato como neurotransmissor e esses vão transmitir sinais excitatórios. As vias inibitórias vão ser relacionadas às substâncias como a dopamina, GABA e ainda a 5-hidroxitriptamina. A 5-hidroxitriptamina nada mais é do que a serotonina. As síndromes clínicas, quando ocorre nos gânglios de base, a gente já falou, principalmente na substância negra, o indivíduo vai ter tremores em extremidades, principalmente em repouso, é mais evidente com o paciente em repouso, e o quadro clínico é rigidez, o tremor involuntário e a dificuldade intensa de realizar esses movimentos, denominado de acinesia. Ainda vamos ter na lesão dos gânglios de base a doença de Huntington, ou também denominada de coreia de Huntington. É uma doença hereditária que acontece no indivíduo com 30 e 40 anos, aí a lesão vai aumentar nessa idade e o indivíduo vai ter movimentos rápidos em músculos individuais desse membro.
Então, são movimentos de contorção de membro superior, e nesse caso é uma doença que pode ainda vir com a comorbidade de demência, além das outras disfunções motoras, como a gente está vendo aqui nesse vídeo. A perda de GABA, no caso, é uma das causas encontradas na Coreia de Huntington. Então, se não há GABA, a GABA tem efeito inibitório, o que vai acontecer? Vai acontecer os movimentos incoordenados. E a demência grave é, na verdade, uma deterioração dos neurônios colinérgicos, dos neurônios de acetilcolina. E o sistema límbico? O sistema límbico é o centro das emoções. Então, todas as emoções que acontecem no indivíduo vai fazer parte dessas estruturas que a gente vai ver agora. E quais são elas? O sistema límbico ele está representado nessa figura em azul. Então, quais são elas? O tálamo, nós vamos ter a substância periaque dutal, nós vamos ter os núcleos internodulares, área tegumentar ventral, o hipocampo, o hipotálamo também vai ser, a amígdala é um controle importante da raiva, se os receptores, se os neurônios excitatórios estiverem com estímulo alto, esse indivíduo pode assumir alguns sintomas de agressividade. O cérebro tríneo, nós temos ainda a teoria do cérebro tríneo de MacLean. Nesse caso, esse neurofisiologista, ele teorizou que nós, seres humanos, temos 3 tipos de cérebro. Ele não colocou o cérebro como um, ele dividiu esses 3 tipos de cérebro, onde cada um deles tem uma função diferente. Na figura, como vocês podem ver em marrom, nós vamos ter o tronco cerebral e o cerebelo, representando o cérebro reptiliano. O cérebro reptiliano é o cérebro do eu, do ego. Então, meu espaço, minha casa. Então, todos nós ainda temos esses resquícios dos répteis. O réptil, ele abandona o ninho, deixa os ovos para trás ou ainda come os próprios ovos. Então, por isso ele é chamado de cérebro reptiliano. Então, são os nossos instintos mais primitivos, inclusive os instintos de sobrevivência. O sistema límbico propriamente dito, em vermelho, que corresponde às estruturas do diencéfalo, elas vão ser responsáveis pelas emoções propriamente dita, além do que ela tem a capacidade e a função de transmitir os impulsos nervosos para o córtex cerebral e de volta para elas, como as estruturas que a gente falou, inclusive a amígdala, que é um centro importante da raiva, da agressividade. E finalmente o neocórtex, o último cérebro de MacLean, é o neocórtex, ou seja, o córtex motor primário, onde acontecem todas as interações somatosensoriais e o movimento motor. Então, todo o córtex cerebral, nós vamos ter a capacidade de pensar, do pensamento, nós vamos ter a capacidade da razão, nós vamos ter a capacidade das emoções, e o sistema límbico, falando um pouco do segundo cérebro, que é o sistema límbico, ele é o cérebro dos animais, é o cérebro das aves, onde você já tem o sentimento de proteção com o seu filhote. Então, o sistema límbico por isso ele tem a ver com as emoções. Aqui nessa figura vocês podem ver melhor os 3 cérebros. Então, o primeiro cérebro, o cérebro intermediário, o primeiro cérebro, que é do córtex, onde nós temos a substância cinzenta, é o cérebro racional, o neopálio ou neocórtex. Nesse caso, esse córtex tem a capacidade de fazer tarefas intelectuais e, por que não, espirituais também. E o cérebro intermediário, o cérebro límbico, onde nós vamos ter as emoções em amarelo.
E finalmente o cérebro primitivo, ou arquipáleo, aquele que a gente falou, que é da autopreservação, o cérebro da agressão em si. O circuito de Papez, esse era outro neurofisiologista, e ele sustentava um sistema que regularia o córtex cerebral ao hipotálamo e seria responsável pelas emoções. Então, essas estruturas é onde a gente vai ter as experiências emocionais, como o giro do cíngulo, que a gente pode ver aqui na figura, essa região ao redor do corpo caloso, e ainda a experiência das emoções que acontece no hipotálamo. O hipocampo mais lateral, que parece um vermezinho, tem uma forma vermifoide, é o hipocampo, onde nós guardamos as informações principais de sensações, seja sensações agradáveis, seja sensações desagradáveis. O circuito de Papez nessa figura é mais fácil ver. Ali nós vamos ter algumas estruturas, a interação e a neuromodulação de todas as estruturas do circuito de Papez, que do neocórtex, a sensação, nós vamos ultrapassar para os girossímbolos, tálamos, hipocampo para a memória, o córtex entorrinal, corpos mamários, o hipotálamo também faz e o septo do núcleo. Essas são as estruturas principais que vão participar no sistema das emoções. Bem, gente, a nossa aula vai terminar aqui, nossa aula de Sistema Nervoso 2, e daí a gente começa o sistema endócrino na próxima semana. Eu espero que vocês consigam aprender bem o conteúdo da aula. Se vocês não conseguirem, se eu falar alguma coisa que vocês não conseguirem entender, é só entrar em contato comigo. Beijos, meninos, eu tô morrendo de saudade de vocês.